Shalom, Deus abençoe. Um ano está se findando e nós vivemos momentos, para alguns, de celebração, de expectativa do começo de um novo ano. Tudo que muitos querem como dizem na gíria, é virar a página, é iniciar logo um novo ano. E uma palavra que me vem: prosseguir, seguir em frente. Uma palavra que eu gostaria de dividir contigo nessa mensagem, para que abençoe o teu coração, nessa proximidade de uma mudança de ano. Um ciclo se encerra, outro ciclo se inicia. Mas é um tempo de reflexão, é um tempo de meditarmos na palavra de Deus. Fique comigo, vamos mergulhar mais profundo nessa meditação e entender o que Deus está falando conosco nesse tempo. Deus abençoe sua vida. Prosseguir, seguir em frente. A mensagem que o apóstolo Paulo nos traz no livro de Filipenses, no capítulo 3, e a partir do versículo 12, ele diz: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. São dias realmente que nós estamos diminuindo a marcha e aguardando a passagem de ano e encerrando um ciclo, ao menos no nosso calendário. Não sei se o ciclo de Deus se encerra com a mudança de ano, mas nós temos a expectativa de iniciar um novo ciclo. Mas precisamos entender como Deus queria fazer Paulo entender, que para prosseguir, que era na verdade um momento de prosseguir, de seguir em frente, mas para prosseguir e seguir em frente, precisamos lidar com coisas que vivenciamos, coisas que enfrentamos, coisas que também de alguma maneira nos atingiram, que nós enfrentamos, e que muitas destas coisas nos causaram danos, nos causaram prejuízos, nos causaram medo, e muitas dessas coisas nós estamos carregando como bagagens, como um peso sobre as nossas vidas. E Paulo tinha que tomar uma decisão e entender o momento que ele estava vivendo, que era um momento de iniciar um novo ciclo, mas ele precisava encerrar esse ciclo que ele estava vivendo até então. Se ele não encerrasse, ele não conseguiria começar o novo ciclo. E muitos estão na expectativa de virar a página, mudar de ano, como se tudo automaticamente fosse mudar e fosse coisas melhores e diferentes começarem a acontecer a partir do ano de 2021. Mas é preciso entender, como Paulo entendeu, como Deus ajudou Paulo a entender, que precisamos fechar um ciclo, para iniciar um ciclo além, um ciclo seguinte. Se não iniciarmos esse ciclo, se não soubermos como lidar com muitas coisas e deixarmos para trás aquilo que precisa ficar para trás, não conseguiremos prosseguir. Prosseguir é a mensagem, seguir em frente, como Deus estava chamando Paulo naquele momento da sua vida, do seu ministério, da sua jornada de fé, naquele momento do contexto de tudo que Paulo estava vivendo. Ele precisou parar, entender as coisas. Ele começa desde o versículo 7 do capítulo 3 de Filipenses, dizendo: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da grandeza, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Aqui está uma palavra interessante: não tendo justiça própria.
Ou seja, não julgando as coisas da minha maneira, mas procurando entender elas da maneira de Deus. E diz que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. É como se Paulo chegasse a um estágio na vida dele de maturidade. Maturidade emocional, maturidade moral, maturidade espiritual. Em que tantas coisas que talvez até ali ele considerou como tão importantes, até talvez o ministério, talvez alcançar vidas para Cristo, estender o reino, enfim, fazer tantas coisas que ele julgava importante. Naquele momento ele chegou a uma reflexão, que ele estava mudando a definição da vida dele para seguir em frente, que o importante para ele era viver de uma maneira que agradasse o Senhor, de uma maneira que ele se assemelhasse ao próprio Cristo, que não amou a sua vida, mas entregou a sua vida para ser sacrificada. E Paulo está querendo sacrificar a sua vida em obediência a Cristo. E mesmo que ele tivesse que pagar com a morte, isso traria maior honra, inclusive, a ele. Então ele chega a esse momento da vida dele e faz essa reflexão. E ele então diz, não que eu já tenha alcançado a perfeição ou a ressurreição dos mortos. Não, ainda estou longe, ainda tenho que alcançar. Mas eu tomei uma decisão na minha vida. E aí é onde ele fala no 12. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Então Paulo sabia que havia muita coisa que ele precisava mudar. Havia muitas coisas que ele poderia mudar. E que se ele mudando, ele se tornaria um homem ainda melhor. Ele agradaria a Cristo. Ele se tornaria um homem de um potencial que pudesse fazer muito mais coisas. Então ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então ele sabia que Jesus comprou a vida de Paulo para um propósito, comprou por um preço muito especial, mas para cumprir um propósito. E ele não queria mais viver por aquilo que ele entendia que era certo, mas por aquilo que ele entendia que Jesus o comprou para ele viver, para ele experimentar. Então ele estava abrindo mão da sua vida, abrindo mão de decidir como ele iria viver, mas aceitar a maneira que Cristo chamou ele para viver. E no 13 ele segue dizendo, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Então ele não está se enganando. Ele está dizendo, eu sei aonde eu estou, eu sei o que eu já alcancei na vida, mas eu sei o que ainda está diante de mim. E que talvez eu não alcançaria se eu não parasse e fizesse essa reflexão aqui. Muitos de nós não sabemos o que estamos perdendo, que a maneira que estamos vivendo, a maneira que estamos fazendo as coisas, estamos deixando muita coisa para ser conquistada e que talvez não conquistaremos se não fizermos essa reflexão e essa mudança na nossa vida. Do jeito que estamos vivendo, a maneira que estamos fazendo as coisas, não poderemos alcançar algumas coisas pelas quais nós fomos alcançados para alcançar. Jesus nos chamou e nos salvou para nós realizar coisas que nós não conseguiremos do jeito que estamos vivendo. Então ele diz na sequência, ele toma uma decisão, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, parece uma coisa simples. Agora nessa mudança de ano, como deixar para trás muitas coisas, a pandemia, o vírus, o Covid-19, tantas pessoas que morreram, talvez para muitos perderam familiares. Como deixar para trás tudo isso? Você pode até tentar deixar para trás, mas e as marcas disso? O que isso causou na sua vida? Então como lidar com isso? Mas Paulo tomou essa decisão. Para ele avançar, para ele seguir, para ele prosseguir, para ele seguir em frente. Ele não poderia carregar algumas bagagens, ele precisava lidar com coisas que lhe afetaram, de alguma forma lhe influenciaram. Talvez coisas boas e algumas coisas ruins. Mas ele precisava deixar para trás para ele poder iniciar um novo ciclo. E é isso que precisamos pedir a ajuda de Deus. Nesse momento fazer uma reflexão, mas também se colocar aos pés de Jesus. E pedir a Ele que nos ajude a lidar
com tantas coisas que se tornaram uma bagagem nas nossas vidas. O medo, as dúvidas, as incertezas, né? As frustrações, as perdas, né? Tantas coisas que precisamos lidar com elas e não sabemos fazê-lo, não sabemos fazer sozinhos, não sabemos fazer sem a ajuda de Jesus, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, avançando para os que estão diante de mim, ele sabia que ele precisava avançar. Haviam coisas para ser alcançadas diante dele. Ele precisava seguir em frente. Você precisa estar pronto para seguir em frente. Não basta apenas mudar de ano e vir o ano de 2021. Mas você está preparado para entrar nesse novo ano com um coração zerado, com um coração pronto, com um coração restaurado, curado, pronto para viver o que Deus tem para ti nesse ano, sejam ainda provas, sejam ainda dificuldades, mas se forem, você não estará sozinho, o Senhor estará contigo. Mas talvez sejam coisas que você precisa estar devidamente preparado para realizar estas coisas, para alcançar, experimentar, talvez a um nível de glória, a um nível de poder que você irá experimentar em 2021, mas se você não estiver pronto, você pode perder esses momentos gloriosos de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, lá no seu emprego, na sua empresa, né? Então ele toma essa decisão no 14, prossigo para o alvo. Há um alvo, há um objetivo. Se você já perdeu o objetivo e os alvos que você antes tinha traçado na sua vida, existem alvos de Deus para você. Você precisa se curvar, se humilhar e não dar por perdido aquilo que para Deus não está perdido. Então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós, os cristãos modernos, falam de alvos, eles estão falando de perspectiva de vida, daquilo que eles querem realizar, alcançar, mas dentro da sua visão, dentro da sua compreensão. E poucas vezes param para render o seu coração diante de Jesus e pedir a Ele por que eles estão vivos, por que estão aqui na terra, por que você nasceu, por que você se chama quem você se chama, por que você tem passado pelo que você tem passado. José no Egito poderia olhar atrás e dizer: por que meus irmãos me venderam? Por que eu me tornei um escravo? Por que hoje eu sou um prisioneiro e estou pagando por um crime que eu não cometi? Mas mesmo assim Deus tinha um alvo na vida dele. Deus tinha um prêmio para ele alcançar. E Deus levou ele a alcançar, independente de tudo que lhe aconteceu. Então pare para ver que o que Paulo fala à igreja de Roma, aos romanos, em Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz que as provações desse tempo presente não são para ser comparadas com a glória que está por vir a ser revelada em nós. Então, é preciso entender que não dá para enumerar quantas coisas de ruim você passou, de dificuldades, e o que isso te causou, perto do que Deus quer continuar fazendo na tua vida. Perto da maneira que Ele quer manifestar a glória dEle, o poder glorioso dEle inverter aquilo que está fora de ordem, dEle consertar, dEle colocar na direção certa as coisas que precisam. Então é um tempo, queridos, de não somente nos reunirmos e dizermos: bom, pelo menos foi tão difícil esse ano, pelo menos vamos celebrar essa passagem de ano, não sabemos o que virá para o próximo ano. Não, na verdade é o momento de você renovar o seu coração, renovar a sua fé. É o momento de você se colocar diante de Deus, consagrar o teu coração a Ele e esperar o melhor de tudo que Deus tem para você. Não importa se haverão provas, dificuldades, mas a glória de Deus sempre será maior sobre a tua vida. O poder de Deus sempre será maior sobre a tua vida, porque Deus é maior sobre a tua vida e sobre tudo que você passou, está passando e ainda haverá de passar. Os planos de Deus não mudam. O propósito de Deus não muda, o prêmio da soberana vocação continua sendo o mesmo. E é isso que Paulo estava entendendo. Ele precisava fazer essa reflexão, mas ele precisava também fazer mudanças na sua vida, estar preparado para iniciar um novo ciclo,
Mas para isso ele precisava encerrar aquele ciclo. E eu te pergunto, o que você precisa deixar para trás? O que não deixe apenas o ano passar, mas que você possa fazer essa reflexão na sua vida, você possa buscar um novo coração. Deus tem um novo coração para você, e que você esteja preparado para nesse ano de 2021 você viver os processos que ainda Deus quer concluir na sua vida e ter a certeza de que Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido ou pensado, mediante o poder dele que opera na sua vida. Que você possa reunir a sua família nesse final de ano, agradecer a Deus por tudo aquilo que você pôde ser vitorioso, passar por dificuldades, passar por tantas coisas que Deus tem guardado e protegido vocês, mas aumentar as tuas expectativas, tua esperança, tua confiança no Senhor, porque Ele é fiel e Ele continuará cuidando de você, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa, do seu trabalho, te dando talvez um novo emprego e ministrando o teu coração para te ensinar a viver nos tempos difíceis, sabendo que há um Deus que é maior do que todas as coisas que te desafiam. Que o Senhor possa te abençoar em um 2021 abençoado para você e para a sua casa. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Pai Celestial, eu abençoo esta família, abençoo este homem, esta mulher, abençoo este jovem, que venha um tempo de refrigério, de renovo, mas que seja como Paulo, um tempo de renovar a nossa fé e de deixarmos para trás aquilo que precisamos para prosseguir em frente e seguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, através de Cristo Jesus, que possamos ser mais do que vencedores e que o Senhor nos ajude a lidar com todo o peso, todo o embaraço. Em nome de Jesus eu oro. Amém.